Muito bem. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos iniciando os trabalhos de defesa na forma remota, online, defesa de estágio da aluna Vitória Garcia, na data de 25 de janeiro de 2021, 20 horas e 3 minutos. Inicialmente, como orientador, eu quero dar as boas-vindas à banca, professor John, professor Maurício, coordenador-geral de extensão do campus Santa Rosa do Sul, e a nossa acadêmica Vitória. De imediato, eu já gostaria de, inicialmente, passar a palavra para a coordenação geral, na sequência o professor John, e depois a Vitória, que já faz a sequência, a apresentação. Pode ser dessa forma? Sim. Boa noite aos colegas, boa noite, Vitória. A gente vai acompanhar a tua defesa, que tu tenha uma boa apresentação, e vamos estar aqui para qualquer dúvidas também com relação à parte burocrática, com relação com que compete à coordenação de estágio. Uma boa defesa para ti. Boa noite a todos. Obrigado, professor Maurício. Professor John. Boa noite a todos. É um prazer enorme em estar assistindo, Vitória. Desculpe se eu cometer alguma gafe aqui, porque ainda não sou muito domado aqui com esse negócio aqui, mas desejo para ti aí uma boa apresentação, calma, tranquilidade, e na verdade quem fez o estágio foi você. Nós só vamos aqui te endossar o que tu vai nos apresentar. Muito tranquila e fique à vontade. Muito bem, obrigado, professor John. Vitória, então, está com você a palavra para a apresentação, então, do teu estágio. Eu já vou iniciar, então, a passagem dos slides. Então, uma boa noite a todos. Eu me chamo Vitória Garcia, sou egressa no curso técnico em agropecuária pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. E hoje eu vou defender meu estágio para vocês. O meu estágio ele foi realizado no Centro de Treinamento República do Border Collie, que se localiza na Rua dos Fumageiros, número 70, no bairro Águas Claras, em Torres. A minha supervisora de estágio foi a Melissa Semin Costa. A minha área de atuação foi ovinos e cães, e o período de realização foi do dia 2 de janeiro de 2019 ao dia 1º de fevereiro de 2019, totalizando 180 horas. O histórico da empresa. A empresa ela foi fundada em 2009 pelos atuais proprietários, Melissa Semin Costa e o Diego Schaff. A Melissa Semin Costa ela é técnica em agropecuária e ela também é acadêmica no curso de Medicina Veterinária pela Universidade de Orleans. O Diego Schaff, ele é adestrador de cães e também é atual presidente da Associação Brasileira de Criadores da raça de criadores de Border Collie. Inicialmente, a Melissa ela tinha uma pet shop, ela sempre trabalhou no ramo. E assim que ela conheceu o Diego, eles casaram, ele sempre foi envolvido com isso. Antigamente, ele possuía um rebanho com cerca de 300 ovinos. E ele tinha um trabalho em parceria com a Casa da Ovelha. Ele se desfez de alguns animais e resolveu investir apenas no ramo dos cães. Então, hoje em dia, o rebanho dele conta com cerca de 45 cabeças. E a Melissa vendeu a pet shop, eles arrendaram terras ali por perto, e hoje eles têm uma propriedade com cerca de 4 hectares. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da infraestrutura. Na primeira imagem é uma imagem aérea, ela está delimitada ali por um polígono. A figura ali onde tem a parte onde tem o número 1 é o piquete 1, do lado o piquete 2 e 3. Ao lado do piquete 1 é a entrada.
Daí, na segunda foto, dá para visualizar melhor a entrada da sede, com a fachada. Aqui a gente pode ver o centro de recria. É uma área delimitada por essas telas. E é onde o Diego inicia o treinamento dos cães. Aí ele só conta com filhote. Por isso que é o centro de recria. Aqui a gente tem os box, que é onde abrigam os cães. Ele tem cerca de 50 cães da raça Border Collie. Ele realiza o manejo individual de cada um deles nos seus box. Normalmente eles ficam divididos entre 3 por box. Não dá para colocar eles em muitos porque eles acabam brigando. Aqui a gente pode ver as instalações. Na primeira imagem é o galpão, uma visualização geral dele, bem de frente. A segunda imagem é onde ficam as ovelhas. Ali dá para visualizar o coxo e mais pro ladinho aqui tem os bebedouros. Aqui na primeira imagem é mais detalhada, mais específica. Na primeira é o local onde ficam as ovelhas recém-paridas. Elas são separadas das demais, daí elas ficam só elas e os cordeiros. A segunda imagem é onde fica o reprodutor, ele também fica separado, ele fica isolado nesse espaço. E a terceira imagem é o espaço onde elas vivem tudo junto. Normalmente a gente usa esse espaço quando a gente vai soltar elas a campo. A gente concentra todas elas nesse espaço, abre a porteira e elas vão ao campo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho das atividades desenvolvidas pela empresa. A empresa ela tem o seu foco para treinamentos de cães para pastoreio. O Diego, como eu disse antes, o Diego sempre trabalhou com isso. O trabalho dele é todo voltado para cães, não para ovelhas. E eu vou explicar um pouquinho sobre o adestramento. O adestramento ele consiste em colocar comandos nos movimentos naturais dos cães, sobre a ordem do condutor. Os cães eles são ensinados desde novinhos comandos básicos, como deitar, parar, andar, mover-se para a direita, para a esquerda, e assim em diante. E o treinamento ele é iniciado desde filhotes, né? A empresa ela também oferece curso de capacitação na área, para um público específico. O curso eles são de curta duração, levando em média 2 a 3 dias, com direito ao certificado. Ele é ministrado pelo próprio Diego. Ele tem o objetivo de mostrar a eficiência do Border Collie no campo e ensinar o produtor a manejar o rebanho com os cães. A empresa ela também presta assessoria para diversas fazendas do Brasil. A sede dela é em Torres, mas ela atua em todo o Brasil. Eles também participam como atividade complementar, apresentação e exposições em feiras, tanto nacionais como internacionais. Aqui tem uma imagem de uma feira, de uma participação na Expo Inter. Passando adiante tem no mesmo dia. E também eles já foram fazer apresentação na Inglaterra. Inclusive o filho do Diego, o João, ele levou o título. Ele tirou o primeiro lugar na Inglaterra numa exposição. Aqui tem mais imagens. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do Border Collie. O Border Collie, ele é treinado e educado para desempenhar as atividades de pastoreio. Ele pode ser ovelheiro como boieiro. O cão pastor, ele colabora no manejo dos animais, tanto na pastagem como no curral de manejo. E ele é muito utilizado para aumentar a eficácia do trabalho e diminuir significativamente o custo de produção nas propriedades. Hoje em dia, tem muito produtor investindo em trabalhar com cão. Ele substitui muito o trabalho do homem, sabe? Da máquina, de ficar indo atrás do rebanho no campo. Até mesmo do cavalo, de usar o cavalo e tal. Tem o pastor maremano também, que na propriedade ele era usado como cão de guarda. Toda vez que a gente soltava as ovelhas no campo, a gente soltava pelo menos um deles. Eles faziam toda a guarda do rebanho, cuidava para não entrar pessoas, até mesmo algum predador que fosse ameaçar os animais.
Também quando acontecia de algum animal ficar perdido, algum animal acabar se machucando, se apartando, ele sempre ficava lá para avisar que o animal estava lá. Daí a gente ia atrás. Ele é um cão muito calmo e ele se adapta muito fácil em convívio com outros animais. E aqui em Torres, em Torres a gente só encontra ele na propriedade. O Diego, ele tem 3. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da raça Lacaune, que é a que predomina na propriedade. Ela é uma raça originada da França. O nome dela se deriva dos montes Lacaune. E ela possui um leite perfeito para a produção de variados produtos. Ela também se destaca por produzir cordeiros de alta qualidade, carnes macias e suculentas. Ela também é uma raça bem dócil e o manejo dela é bem fácil. Pelo fato de ela ser calma e tranquila, é muito bom de trabalhar com ela. Tem muitos produtores que optam por trabalhar com essa raça. A Santa Inês é uma raça que também tinha na propriedade, mas eram poucas. Ela se originou no Nordeste do Brasil e ela se deu do cruzamento da Morada Nova, Somalis e Bergamácia. É uma raça também calma, ela se adapta fácil ao manejo extensivo. É uma raça de porte grande, ela é desprovida de lã, é moxa e ela pode ser encontrada na pelagem branca, chitada, vermelha e preta. As descrições das atividades. O sistema de criação. Na produção de ovinos, a gente pode encontrar diferentes sistemas de criação. Pode ser extensivo, semi-extensivo e intensivo. O sistema de criação adotado na cabanha é o semi-extensivo. Ele preconiza a utilização de pastagem e suplementação alimentar dos animais, no aprisco. Os animais eles permanecem a maior parte do dia soltos e à noite eles são levados até o aprisco para receber a alimentação complementar. O manejo alimentar. Como eles, lá na propriedade, eles não plantavam, não tinha nenhuma pastagem cultivada, era tudo natural. Então, os animais permaneciam soltos lá, pastando, e à noite eles era fornecido os alimentos concentrados, como milho quebrado, farelo de trigo, e volumosos como o feno de alfafa. E o pastejo lá era de forma rotativa, que ele se caracteriza pela utilização intensiva da pastagem e pela mudança de forma periódica e frequente de um piquete para o outro, de um modo sucessivo. E isso era bom porque proporcionava um pastoreio mais uniforme, menor seletividade e melhor aproveitamento da produção. E a alta elevação da fertilidade do solo, devido a grande nível de dejeto. Verificação do rebanho. A verificação do rebanho ela é realizada diariamente antes da soltura dos animais a campo. Todo dia de manhã, quando a gente chegava lá antes de soltar os animais para o campo, a gente concentrava todos eles aí nesse espaço e dava uma olhada para ver se estavam todos bem, se todos tinham passado a noite bem. Caso tivesse incidência de algum animal que não aparentava estar bem, machucado com alguma coisa, a gente apartava ele, deixava ele no aprisco, dava mais atenção a ele, soltava o resto, e quando ele estivesse sadio e bem, a gente voltava a soltar ele para o campo. A limpeza das instalações. A limpeza das instalações é uma prática rotineira na propriedade, e ela consistia após a soltura dos animais, a gente rastelava, limpava todo o espaço, juntava resto de milho, de feno, de esterco que ficava ali, juntávamos com uma pá de aço, colocávamos nesses sacos que era reaproveitado das rações dos cães, amarrava com fitilho e deixava ali. Mais tarde, quando tinha bastante, o Diego ele vendia para um produtor de maracujá da redondeza, daí ele ia ali buscar. E a limpeza das instalações ela é essencial também,
para preservar a saúde dos animais, né? É muito importante o controle do rebanho. O controle do rebanho ele é realizado por meio de registro. E é o controle eficaz na hora de saber quem são os melhores animais em produção, ter o controle de ovelhas prenhas e tudo mais. Lá a gente, como a propriedade ela é relativamente pequena, o rebanho é relativamente pequeno, a gente resolveu adotar um método que fosse bom para a gente e a gente se achasse. Então a gente criou essa planilha com brinco, data, serviço e observação. Toda vez que a gente ia no campo, a gente levava ela, e daí se tivesse alguma observação a fazer, a gente anotava ali certinho o brinco, a data, o serviço que foi feito e a observação. Ela ajudou bastante a gente a ter o controle de todo o rebanho e de saber o que estava acontecendo e o que deveria ser feito. O controle de verminose. A verminose ela é o principal problema sanitário dos rebanhos de ovino. Um dos sintomas mais visíveis da ação é o surgimento do edema na parte inferior da mandíbula do animal, que é normalmente conhecido como papeira. Ou também a gente identifica ela pelo método da Famacha, que é pelo olho. Quanto mais vermelho tiver o olho do animal, mais sadio ele tá. Quanto mais claro, é sinal que ele está indicando doença. Ali na primeira imagem foi um borrego que a gente visualizou que ele estava com edema na mandíbula, então a gente apartou ele e a gente fez o controle. A gente aplicou uma dosagem do vermífugo Dectomax, a gente aplicou na dosagem de 1 ml para cada 50 kg de peso. A gente só detectou a verminose nele, mas para evitar a proliferação em outros animais, a gente resolveu vacinar todos, quer dizer, medicar todos. Aqui na imagem tem o remédio que a gente usou. A gente aplicou com a pistola dosificadora. Ela tinha a medida certinha, isso ajudou bastante. Daí a gente juntou os animais no aprisco e aplicamos individualmente. A gente continha o animal pela cabeça, botava na boca e aplicava. Era bem rápido. A gente começou pelos cordeiros, depois fomos nos borregos, nas ovelhas e, por último, no reprodutor. As ovelhas que estavam prenhas, a gente não medicou. O casqueamento. O casqueamento foi uma prática que a gente fez em todo o rebanho, com o objetivo de evitar a podridão do casco, frieira e problema com o aprume do animal. O casqueamento, a necessidade dele, a gente se dá através do solo que o animal se desloca. Então, lá o solo era grama ou chão batido. Então, a necessidade do casqueamento não era tão frequente. O Diego costumava levar mais tempo para fazer. E aí, quando a gente chegou lá para fazer o estágio, fazia bastante tempo que ele não tinha feito, então a gente acabou realizando a prática. Aqui tem uma imagem de como estavam os cascos. E para realizar, a gente deitava o animal para não ter perigo de machucar. A gente continha ele. Com alicate de poda, a gente tirava todo o excesso de sujeira que tinha, de areia, resto de esterco e tudo mais, e começava a cortar. A gente tirava o excesso na parte anterior da unha, circundando a cora do casco até a parte posterior. Depois de remover todo o excesso, deixando um espaço entre o casco, foi realizado o arredondamento da coroa, o nivelamento da sola. E assim foi. Eu não consegui tirar uma foto do casco dele depois, porque os animais eles ficavam estressados. Daí acabou que eu não consegui, mas tirava todo esse excesso e ele ficava nivelado. Controle da coccidiose. A coccidiose é conhecida como eimeriose e é uma enfermidade infecciosa causada por um protozoário do gênero Eimeria. A principal via de propagação da coccidiose é a ingestão de ocistos, que é presente na água nos alimentos contaminados com fezes de animais portadores da coccídia. Uma forma de realizar o diagnóstico é através dos sinais clínicos, que pode ser clínica ou subclínica. Os sinais subclínicos
são apresentadas normalmente com sinais brandos, como a diminuição do consumo de alimentos, queda da conversão alimentar e, consequentemente, atraso no desenvolvimento do animal. Já a clínica é mais visível, a gente consegue detectar no olho, que é quando o animal começa a ter diarreias escuras, com ou não, com a presença ou não de sangue. Ele normalmente começa a ficar desidratado, pode apresentar sintoma de anemia, e é assim que a gente faz o diagnóstico. Também ele pode ser feito através de exame de contagem de ocisto por grama de fezes, que é o OPG. Aqui nessa imagem é a imagem de dois cordeiros que tiveram a incidência de coccidiose. Um, infelizmente, não resistiu e morreu, e o outro a gente começou com tratamento. No início, a gente não sabia que eles estavam com coccidiose. A gente suspeitava, mas não tinha o diagnóstico. Ele normalmente estava fraco, não levantava, estava bem mal, berrava bastante. Daí a gente entrou com dipirona. Demos dipirona para ele. E depois a gente chegou à conclusão que poderia ser, sim, coccidiose. Daí a gente entrou com esse medicamento, terramicina, e a gente deu 1 ml para cada 10 kg de peso. Mas a gente chegou à conclusão que não é possível ter um controle total e a erradicação da coccidiose. Mas a gente pode controlar ela através da diminuição da taxa de infecção, mantendo o ambiente limpo, fazendo a colostragem correta e separando os animais por idade. O controle de míase. As míases são ectoparasitoses. E elas nada mais é do que o desenvolvimento de várias larvas no local da lesão, que necessitam de tecido vivo para se manterem vivas. Aqui é uma foto de um animal que teve lá na propriedade. A gente encontrou... A míase lá foi detectada só nele. Não, foi detectada em 3 animais. O primeiro foi nesse borrego de brinco 7. A gente um dia achou ele apartado do rebanho no campo. A gente foi até lá e a gente detectou que ele estava deitado. A gente não sabia o que tinha acontecido. Daí fomos mexer nele e ele estava sangrando, estava com sangramento muito forte na cola. Daí levamos ele até o aprisco. Lá a gente lavou com água corrente e viu que ele estava com bicheira. Daí tiramos as larvas com o auxílio da pinça. Até dá para ver na segunda foto que a gente colocou elas ali na grama. Daí, após isso, limpamos bem, tiramos as larvas com a pinça e colocamos o spray prata com antibacteriano para combater a infecção. E como o animal ele ficava lambendo ali a cola, a gente decidiu colocar esse cone na cabeça dele para ele não tirar o medicamento e para também não correr o risco de pegar bicheira na boca. A identificação do rebanho. A identificação do rebanho, ela pode ser por meio de brincos, tatuagens, marcação a fogo, marcação a frio, entre outros. Na propriedade, a gente optou por fazer a identificação através de brinco, por ser um método mais barato, não provocar tanto estresse no animal, ser fácil a aplicação e também por ser de baixo custo. Então, a gente separou todos os animais, a gente colocou eles no e resolvemos fazer a brincagem. A gente higienizou todos os brincos antes, marcamos com caneta permanente o número de 7 a 45. Alguns já estavam com brinco, então não foi necessário. Pegamos aleatoriamente eles, daí a gente procurava. Eu, como não tinha experiência, nunca tinha realizado esse processo, eu precisei da ajuda do Diego para conter o animal. Ele segurou para mim, eu procurei na orelha o centro, onde não tinha nenhuma veia e nem vasos sanguíneos. E apertei o alicate. Tem uma foto, depois desse slide, que mostra ali o brinco e o alicate aplicador. Aqui, os brincos e o alicate. É um manejo bem rápido, bem fácil. Daí, depois que a gente já havia colocado o brinco, a gente colocou um spray para que não tivesse cor, fosse incolor, para não manchar o brinco e para ajudar na cicatrização e evitar a bicheira.
Aí é uma foto minha aplicando. O Diego teve que me ajudar porque o animal não parava. Mas era bem rápido, bem fácil. A caudectomia. É uma prática usada pelos criadores de ovinos e elas sugerem que as caudas longas e lanosas elas facilitam o acúmulo de fezes, assim podendo atrair moscas e, consequentemente, ajudando na infestação de larvas, como a bicheira. Outra característica também do uso da caudectomia é para facilitar o macho na hora da monta. Lá na propriedade, a gente realizava nos cordeiros que tinham de 15 a 20 dias. Daí a gente separou eles no aprisco, medimos cerca de... A gente usou o método da borracha, né? Aplicamos a borrachinha no alicate alastrador. A gente media no olho, assim, 2 dedos de cola para deixar para proteger a vulva. E colocava a borrachinha. No início era bem estressante, o animal berrava bastante, incomodava, provavelmente ele sentia dor. Mas depois de algumas horas já adormecia e ele parava um pouco. A cauda ela levava de 7 a 10 dias para cair. E assim que caía, a gente entrava com spray para evitar a bicheira. A esquila do carneiro. Na propriedade, o Diego ele não costuma realizar a esquila de nenhum animal, porque as ovelhas da raça Lacaune, elas têm pouca lã e a santenesa ela é desprovida de lã. A gente realizou mais a esquila no carneiro porque ele estava bem feio, a lã dele estava bem suja e porque ele havia vendido o reprodutor. Então, para entregar mais bonito, assim, aparentemente a gente realizou a esquila. Ela foi realizada com o auxílio da esquila da tosquedeira elétrica. Ela é bem pesada, bem difícil de manejar. E a gente precisou de um pote com água do lado, porque devido ao atrito dos pentes, ela esquentava. Daí a gente esquilou, conforme ia esquentando, a gente mergulhava cerca de 1 minuto para esfriar e continuava. Tinha que ser feita com cuidado, porque para evitar cortes e ferimentos no animal. Mas foi feita, a gente não precisou, não foi tão difícil, porque o animal da raça Lacaune, ele é bem calmo, o carneiro era bem calmo. Então foi fácil a prática, a gente não teve problemas. O ciclo estral da ovelha. Nada mais é do que o período que as fêmeas aceitam serem montadas ou cobertas pelo macho. Ele dura em média de 24 a 48 horas e acontece a cada 17 dias, quando a fêmea não está gestante. O método utilizado na cabanha foi a monta natural, que normalmente nesse período o Diego ele soltava o reprodutor junto com as outras ovelhas e ele realizava a monta. E também a gente tinha os rufião lá que identificavam quando as ovelhas estavam prontas para serem montadas. E é isso. Vamos ver o que eu vou falar nas considerações finais. Eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos que foram adquiridos no estágio. E foi o estágio que eu considero ele uma etapa muito importante do curso, porque é no estágio que a gente vê realmente o que a gente aprendeu e que a gente coloca em prática. Porque na escola, quando a gente estuda, a gente vê muita parte teórica, devido às limitações das práticas, né, respeitando o bem-estar animal e tudo mais. Então, o estágio ele é muito importante. Eu só acho que ele tem um período curto, ele poderia ter mais tempo para a gente aprender mais coisas e fazer mais coisas. Mas, de modo geral, foi muito bom para mim, eu aprendi muito. No início eu estava em dúvida do que fazer, de qual área escolher, porque são bastante. Mas eu acabei optando por fazer em ovinos, porque eu gosto bastante. Eu pretendia fazer zootecnia, então achei que fazer em ovinos seria melhor. Em relação ao período, eu acho que a instituição podia proporcionar mais tempos, 1 mês é pouco, podia proporcionar bem mais. E eu acho que é isso. Daí agora eu deixo meus agradecimentos. Agradeço muito o meu orientador pela paciência, que eu incomodei bastante.
por também ter me ajudado em todo o desenvolvimento do trabalho. Agradeço também a minha banca, o John, por ter sido bem receptivo sempre que eu precisei, por ter tido paciência também para ler meu relatório e agora está me avaliando. E ao Instituto, só tenho a agradecer a tudo, a toda a experiência e a todos os conhecimentos. Eu acho que é isso. Agora eu abro para vocês fazerem perguntas, tirarem as dúvidas. Ok, agora liberei o microfone. Como diz o John, essas tecnologias dão um açoite na gente, né, professor? Bueno, eu vou passar de imediato, então, a palavra para a banca, para o John, tirar as dúvidas, fazer as perguntas, as ponderações. Fique à vontade, John. Obrigado, Rudy. Vitória, de antemão, assim, já te parabenizar, né? Parabéns por esse desafio aí, que é tudo novidade aí também, né? Essa forma de apresentação, mas está muito claro. Teu relatório, eu acho que, né, muito tranquilo também. Parabéns, tu escreve de uma forma muito tranquila, muito clara ali, de a gente conseguir identificar. E os questionamentos, assim, que eu vou te fazer com relação a nós entender e o crescimento para nós, porque nós não somos os donos da verdade aqui também, e nós queremos aprender aí junto com esse estágio que tu fez também. Sim. Esse é o objetivo, tá? Eu só quero te entender, assim, para mim conseguir entender, assim, a propriedade em si. A gente conseguiu visualizar lá no teu relatório e conseguimos ver na tua apresentação que o objetivo principal da propriedade não é a ovinocultura, é o treinamento dos animais lá, dos cachorros, né? Sim. Tá? E aí eu queria fazer um questionamento. O produtor, ele vive do que lá? Qual é o objetivo principal dele, financeiro, o recurso financeiro? Vem da onde? É do treinamento dos cachorros? Isso, sim. É? Ele trabalha, como eu falei, ele trabalha com... Ele oferece curso também, uma parte da financeira é através dos cursos, né? Uhum. E também ele trabalha, ele ganha dinheiro na vida com o treinamento de cães. O tempo que eu passei lá, ele recebia toda hora alguém de fora, de São Paulo e tal, largando os cães lá para ele treinar. Eles passavam um mês, um tempo lá, 2, às vezes. E também com hospedagem. Ele trabalhava, às vezes, pessoas que viajavam e tal, ele hospedava os cães lá, cuidava. E esse questionamento, Vitória, é assim com relação... A gente é muito da área produtiva e daí tu observa assim, puta, mas o cara tem uma propriedade de ovinocultura e o objetivo principal é treinar cachorro, né? Sim. É até surpreso, ó. O não vai te salientar, nós temos aqui para aprender junto contigo. Sim. Tá? Até mesmo o rebanho dele de ovino é bem pouco. Antigamente ele trabalhava com a casa da ovelha, daí ele tinha um rebanho grande. Hoje em dia ele se desfez porque ele só tem as ovelhas mesmo para treinar os cães. Perfeito. Tranquilo. E aí, eu tinha um questionamento que eu acho que tu já me respondeu ali, que era o teu objetivo foi atingido, pelo que eu consegui entender do que tu falou no final da apresentação, acho que foi atingido, né? Mas aí eu queria ver contigo o que tu teve de acréscimo, que tu acha que te acrescentou um estágio numa propriedade dessas. Eu acho que, de forma geral, tudo, né? Porque quando a gente estuda, a gente não sabe, de fato, a realidade de como são as coisas. E lá a gente teve, querendo ou não, a gente teve contato com outros produtores da volta, a gente viu como é que funciona, como é todo o funcionamento de uma empresa, tipo, de uma propriedade em si, geral, de tudo. E eu acho que isso acrescentou bastante. E em toda a prática, querendo ou não, cada produtor trabalha de um jeito, né? E eu aprendi muito com ele, aprendi o jeito dele. E foi isso. Eu acredito também que ele tem aprendido muito comigo. A gente trocou diversos conhecimentos. Perfeito, tranquilo. Na finaleira que tu apresentou ali, e era uma dúvida que eu tinha lá no início, que depois também fui ver só no final ali da apresentação,
os controles de cobertura. Tu, pelo que eu consegui entender, tu participou, teve alguma participação, teve alguma coisa ali, né? De estação de monta, de cobertura dos animais. Como é que era feito o controle dessa cobertura lá nessas ovelhas? Na verdade, o controle, a questão da monta foi bem no final do estágio mesmo, foi nos últimos dias ali. Então eu não acompanhei todo o processo. Mas pelo que eu vi, pude acompanhar ali, quando as fêmeas elas detectavam o cio, ele soltava o reprodutor no campo com ela. E às vezes ele fazia o controle também de monta, às vezes, tipo, quando ele montava, que nem na imagem que eu mostrei, ele tá dentro do aprisco, ele montou a fêmea dentro do aprisco. Daí ele marcava com aquelas tintas, sabe, do bastão. Ele marcava os animais. Mas isso ficou muito, muito vago, porque a gente realmente não chegou a acompanhar tudo. Eu quis colocar ali porque foi um pouquinho do que eu vi, assim, só para não ficar de fora sobre a monta, mas a gente não chegou a acompanhar de fato o processo. Tranquilo. Aí tu nos falou ali que vocês utilizavam lá um rufião, né? Ah, sim, ele tinha. O que é o rufião? Lá ele era utilizado para identificar quando as ovelhas estavam no cio. Tá, mas nesse caso aí era o quê? Era um macho castrado? Era o macho castrado, sim. Tá. Eram 2. Ah, eram 2 reprodutores. E os dois, e outra dúvida, os 2 rufiões eram da mesma raça? Era Lacaune também? Não, o rufião era santinês. Lacaune era só o reprodutor mesmo, que era o que foi vendido no final. Perfeito, professor Rude. Das minhas dúvidas, eu acho que estão esclarecidas. Mais uma vez, Vitória, parabéns. Obrigada. Por esse desafio aí. E desculpe alguma coisa, porque nós temos se domando aqui com esse negócio, tá? Ok. Então, Vitória, também te cumprimentar, né, pelo teu estágio. Esse estágio, ele estava caindo de maduro, né, Vitória? Um ano já. Pois então. Mas eu acho que não teve prejuízo nenhum. Evidente que se tu tivesse aproveitado a oportunidade, porque para a banca e para o nosso coordenador que está presente, interessante saber, a Vitória já estava com esse estágio realizado há muito tempo e estava pronta, ela estava prontinha, mas ela se sentiu não muito à vontade, não muito segura na época, e aí foi protelando e deixou para agora. Mas eu acredito que tu alcançou teu objetivo. Ô, Vitória, você me respondeu todas as perguntas que eu poderia, porventura, fazer agora em relação a tempo, prazo, período, época de estágio, qual é a tua sugestão, quais são os teus objetivos. Tu já falou que pretende ou pretendia fazer zootecnia. Sim, professor Maurício, eu já vou passar a palavra para você. Mas assim, Vitória, de imediato eu vou passar para o professor Maurício e depois eu volto a palavra para você, tá bom? Ok. Oi, Vitória, parabéns pela apresentação. É mais, não tanto uma dúvida, é mais uma provocação e também para a gente pegar o que a instituição vem ensinando, né, nesse sentido. Falou ali sobre a caudectomia. Numa visão técnica, tua, Vitória, esse manejo, como é que tu acha ele? Ele é necessário ainda? Ele já pode ser dispensado? Uma visão tua como técnica, que agora já está concluindo, já vai sair para o mundo do trabalho, para pegar um pouquinho da visão dessa parte do bem-estar animal e também da parte técnica com relação ao manejo. Eu, como técnica, e levando em consideração o bem-estar animal, eu não acho que seja necessário, porque isso realmente causa um desconforto no animal. Eu, estando ali fazendo, eu me incomodava bastante pelo fato de ver o animal desconfortável com aquela borracha ali, incomodava, ele gritava, ele berrava, e realmente é um desconforto que eu não acho que seja tão necessário. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu sim, é uma visão. Qualquer forma que você responder estaria correta, um posicionamento teu. Obrigado, parabéns pela apresentação. Era essa, professor. Obrigada. Ok, Vitória, então a única coisa que eu
Fiquei na dúvida, você, em relação ao teu futuro, você falou que pretende fazer zootecnia? Então, eu pretendi fazer zootecnia, sim. Eu até cheguei a passar, mas não consegui ingressar. Eu fiquei de curso já. Eu não estou tendo muito zootecnia. É uma paixão, gosto bastante. E futuramente, quem sabe... Eu não consegui, eu não sei se os colegas ouviram, eu não sei se tu está muito próximo do microfone ou muito distante. Então, procure falar mais pausadamente na sugestão, para eu não conseguir entender o que você falou. Tá. Eu falei que eu pretendia, sim, fazer zootecnia, mas eu tive mudança de planos, mas é uma coisa que eu gosto bastante, quem sabe futuramente. Eu até cheguei a passar esse ano, 2020, eu passei na URGS, até pretendia fazer, ia fazer matrícula, mas acabei mudando. Agora eu pretendo fazer direito. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas ainda é uma paixão, quem sabe futuramente eu venha cursar. Ah, tá. Porque foi justamente no verbo que eu ouvi você falar. Eu pretendia fazer zootecnia. E na nossa orientação toda, tu me disse que iria fazer zootecnia. Sim, eu iria. Mas me falou que tinha passado. Muito bem. E a minha última situação que eu gostaria que você deixasse, de uma maneira muito tranquila, assim, muito... para os teus colegas que ainda estão no Instituto, que venha, né? Assim como o Maurício falou que isso provavelmente vai estar à disposição, aqueles que ainda estão na escola, aqueles que ficam ali, às vezes, né, numa situação assim, deixa a vida passar, vida leva eu, qual é a mensagem que você deixaria para eles em relação à tua experiência do estágio? E para te dar uma dica, coisas que a gente viu, o próprio John participou desse processo de ensino e você viu lá no estágio também como um reforço. Qual é a mensagem que você deixaria para os alunos que estão ali, muitas vezes não aproveitam essas oportunidades? Então, eu diria que vai aproveitar. Tá falhando. Vamos lá. Eu falaria para eles para aproveitar todas as oportunidades, porque a gente aprende muita coisa, e tudo que a gente aprende, a gente vê lá fora também. E às vezes tu deixa de ver uma coisinha ali que lá na frente tu pode precisar. Tanto nas aulas práticas, muitas vezes, eu falo na minha turma mesmo, a gente tinha oportunidade de fazer aulas práticas, era de brincadeira e não levava a sério. E isso futuramente, com certeza, uma hora tu vai precisar. Então, eu acho que aproveitar bastante todas as oportunidades. Muito bem. Todos me ouvindo? Eu gostaria, então, de já... Não sei se alguém gostaria mais de fazer uso da palavra, fazer as considerações finais. John? Tudo certo? Maurício? Vitória, então, as considerações finais tuas e damos por encerrado, de minha parte, te parabenizando já nesse momento e pedindo para que você aguarde, então, que mais tarde nós estaremos, então, emitindo essa nota, essa ficha de avaliação e encaminhando para a coordenação geral. Pode fazer, então, a tua fala final. A minha fala final, então, é agradecer, realmente só tenho a agradecer por todos vocês, por tudo, pelo e pela e por todos os... Vitória está cortando. Tá, o meu alto-falante está bem ruim, está cortando. Vamos lá de novo. Eu só tenho a agradecer a vocês e ao Instituto por tudo mesmo, pela oportunidade de estar aí, de ter vivido tudo que eu vivi,
de ter aprendido tudo que eu aprendi. Eu acho que isso fez total diferença na minha vida. Me levou para vários caminhos. Hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente de quando eu entrei no instituto, tanto profissional quanto pessoal. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Agradecer também pela paciência, por vocês terem sido tão receptivos comigo, ter me ajudado bastante também, tudo sempre que eu precisei. Eu precisei recorrer a vocês, vocês estavam sempre dispostos. E é isso. Ok, então, feito essas considerações finais da acadêmica, nós damos por encerrada essa sessão de apresentação da defesa e encerramos a gravação nessa data de 25 de janeiro de 2021, defesa de estágio da aluna Vitória Garcia, do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio. Mais uma vez, obrigado a todos e fechamos aqui a nossa gravação.